Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal 25 de janeiro. Hoje, um vídeo para falar do majestoso de amanhã, um pré-jogo de São Paulo e Corinthians, às 6h30 no Morumbi. O São Paulo deve aí ter o retorno do Arboleda e também do Mendes na equipe titular. Então, deve ser um time muito parecido com aquele que o Rogério utilizou nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. O goleiro deve ser o Rafael. Na lateral direita, o nosso glorioso Orejuela. Depois, na zaga, deve ser formada pelo Alan Franco e pelo Arboleda. E na lateral esquerda, o Wellington. No meio de campo, o Mendes, de primeiro volante. O Nestor. O Luciano, nessa função nova dele como meia, como um camisa 10. Nas pontas, o Wellington Rato e o David. E na frente, o Caleri. Esse deve ser o time do São Paulo que vai entrar em campo amanhã contra o Corinthians, né? Então, uma coisa que é complicada é que o São Paulo, com essa formação, né? Porque só tem o Orejuela como lateral direito, e ele por ser estrangeiro, então o São Paulo vai ter aí provavelmente 5 estrangeiros já como titular, né? A gente sabe que nas competições organizadas pela CBF e pela Federação Paulista, o limite de estrangeiro é justamente 5, né? Então, com isso, o Galopo, que foi o destaque na última partida contra a Portuguesa com 2 gols, né? Ele que, inclusive, é o artilheiro do São Paulo nesse começo de temporada com 3 gols. Ele deve ficar fora. Além dele, o Gabriel Neves, que ainda não estreou na temporada, né? A torcida queria ver o Gabriel Neves em campo, mas por causa disso, o Gabriel Neves também nem deve ir para o banco. Porque o São Paulo já vai ter aí o Arboleda, o Alan Franco, o Orejuela, o Mendes e o Caleri são os 5 jogadores estrangeiros que o São Paulo vai levar a campo, né? Então, o São Paulo chegou essa semana a mandar um ofício, né, para a Federação Paulista e para a CBF para tentar rever, né, essa regra, porque o São Paulo tem 8 estrangeiros, né, no elenco. Tem ainda o Ferrarese, que se lesionou infelizmente e só vai voltar daqui a um tempo. Então, por rodada, o São Paulo precisa deixar 2 gringos de fora e isso acaba prejudicando o Rogério Ceni na hora de escalar a equipe, né? Talvez o Galopo não começaria amanhã a partida, mas seria uma opção boa, né, para entrar durante o jogo. Então, esse deve ser o time que o São Paulo deve iniciar o majestoso. O Caio Paulista foi anunciado ontem, né? Eu coloquei lá no nosso Instagram, no @25 de janeiro. Se você ainda não segue lá a página, que a gente também vai colocar informações do São Paulo por lá. Anunciou o Caio Paulista. O Caio Paulista, ele esteve no Morumbi na partida contra a Portuguesa na quinta-feira, né? Ele foi relacionado, havia uma expectativa para que ele fosse regularizado e pudesse atuar, mas só saiu no BID, né, o Boletim Informativo Diário, ontem, na sexta-feira. Então ele já pode estrear amanhã. Eu não acredito que o Caio Paulista vai começar jogando, né? Apesar do Wellington ter aí participado praticamente de todos os minutos do São Paulo no Paulista, né? Tem um desgaste, mas eu acho que o Rogério só vai arriscar com o Caio se o departamento médico, físico, fisiológico chegar e disser para ele que o Wellington corre algum risco de lesão. Fora isso, eu não acredito que o Rogério vai colocar o Caio de titular, a não ser numa situação como essa, para prevenir uma possível lesão do Wellington, que vem jogando praticamente em todos os jogos. Então, o São Paulo também, além, né, do clássico, de toda a questão, o São Paulo tem um tabu, né, que não perde para o Corinthians no Morumbi há 6 anos. A última derrota do São Paulo para o Corinthians no Morumbi foi lá em 2017. Lembra? Foi aquele jogo a primeira semifinal do Campeonato Paulista de 2017. Aquele jogo do Rodrigo Caio, do Fair Play. Lembra disso? Se eu não estou enganado, foi até nesse jogo que o Ceni, que ele jogou uma prancheta, né? O técnico era o Rogério Ceni, né? Naquela primeira passagem dele pelo São Paulo.
Diz que ele jogou uma prancheta no vestiário, que teria acertado na época o Cícero, né? E ali parece que teve um desgaste dele com o elenco. O fato é que o São Paulo na verdade foi a última derrota do São Paulo ali para o Corinthians no Morumbi em 2017. De lá para cá são 11 partidas no Morumbi, 7 vitórias do São Paulo, 4 empates. Se o São Paulo não perder amanhã, né, se sair pelo menos com empate, o São Paulo iguala a maior série invicta contra o Corinthians em casa, né, que foi entre 2003 e 2007, eu anotei aqui. No período, o São Paulo venceu 7 partidas e empatou outras 5, né? Foi aquele, acho que o São Paulo depois foi perder lá no Campeonato Brasileiro, eu acho, quando foi campeão, né? O ano que o Corinthians foi rebaixado, acho que se eu não estou enganado foi aquele jogo que quebrou o tabu, foi quando acho que o Betão fez um gol no São Paulo. Mas essa é a maior série invicta do São Paulo contra o Corinthians. Se o São Paulo não perder amanhã, vai igualar. Então, é importante, né? E dos últimos 10 clássicos contra o Corinthians, isso é um número importante também, o São Paulo só perdeu um, né? Foram 4 vitórias e 5 empates. A última derrota do São Paulo para o Corinthians foi em 13 de dezembro de 2020. Lá na Arena de Itaquera, 1-0 para o Corinthians, gol do Otero. Eu lembro que era o time do Fernando Diniz e a partir dali o São Paulo teve uma queda, lembra? Naquele mês de janeiro, perdeu para o Red Bull. Depois aquele jogo, né, do Tietê, o São Paulo acho que depois perdeu do Santos e começou a ter uma queda e perdeu o título nacional na ocasião. Mas eu acho que é importante a gente ver isso, né? O São Paulo teve uma época em que apanhou muito em clássico, né? E agora acho que isso, graças a Deus, mudou um pouco. Então são números pra gente ficar contente, né? Acho que a gente tem que divulgar e tomara que amanhã consiga manter esse tabu. Como eu disse, o São Paulo já vendeu mais de 46 mil ingressos, né? E então a expectativa aí de 50 mil pessoas no estádio do Morumbi amanhã. O São Paulo que já colocou 45 mil pessoas na estreia contra o Ituano, contra a Portuguesa foram mais de 30 mil pessoas e amanhã deve chegar aí, se não em 50 mil, próximo disso, ou quem sabe até mais, né? Então acho que é uma coisa também importante. Do lado do Corinthians, né? O Corinthians vem de vitória, ganhou do Guarani por 2-1. O jogo foi na terça-feira. Então o Corinthians ele chega com uma questão física, acho que um pouco melhor do que o São Paulo, porque o São Paulo jogou na quinta, às 9h30. Então assim, o Corinthians jogou na terça. Já na quarta-feira começou a fazer a preparação, teve a quinta, teve a sexta. O São Paulo jogou na quinta, só foi pensar no clássico na sexta-feira, né? Teve praticamente um dia de preparação para o clássico. Uma coisa parecida que aconteceu no ano passado, mas ao contrário. Lembra? O São Paulo, acho que antes da semifinal do Campeonato Paulista, se eu não estou enganado, o São Paulo jogou numa terça-feira, avançou, o Corinthians jogou na quinta, depois até o Vitor Pereira tinha reclamado na época, o Rogério Ceni na coletiva depois contra a Lusa lembrou disso, na época o Ceni falou mesmo que o São Paulo tinha uma vantagem física e agora falou que tem uma desvantagem, né? Mas ele ressaltou que o São Paulo vai com tudo, vai para ganhar o jogo e é assim que tem que ser. Acho que com o apoio da torcida, acho que depois o São Paulo tem uma semana para trabalhar, acho que é um momento que dá para entregar. Sempre tem que entregar 100%, mas num clássico ainda mais, né? E acho que não tem desculpa, tem que ir com tudo, porque depois tem uma semana livre para poder trabalhar, recuperar os atletas. Acho que não tem que poupar, não tem que pensar nisso nesse momento, né? Então o Corinthians vem de vitória, 2-1. O Fernando Lázaro, que é o novo técnico do Corinthians, né? Ele teve alguns problemas na semana, porque ele perdeu o Cantilho e o Maicon, né? O Maicon que tinha começado a partida como titular e saiu lesionado ainda no primeiro tempo. Em compensação, ele, ao que tudo indica, ele vai ter o retorno do Fausto Vera, que se machucou na primeira rodada. Então, provavelmente o Fausto Vera ele vai ser o titular na vaga do Maicon. E um provável Corinthians para amanhã é o Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos, Fausto Vera, Renato Augusto, Roger Guedes, Adson e o Yuri Alberto, né? O Fernando Lázaro também vai ter o retorno do Paulinho,
que deve começar no banco. O Paulinho, que se machucou lá em maio do ano passado, se não estou enganado, então deve ficar no banco como opção. Eu acho que o Corinthians tem um time tecnicamente talvez até um pouco superior ao São Paulo em qualidade técnica, né? Tem alguns jogadores que eu acho que têm uma capacidade de decidir maior do que o São Paulo, mas eu vejo o São Paulo nesse começo de temporada mais o conjunto do São Paulo melhor, mais preparado. Mas eu acho que o São Paulo precisa criar superioridade numérica, principalmente no meio de campo, porque eu acho que é um setor que o Corinthians leva um pouco de vantagem sobre o São Paulo, principalmente por causa do Renato Augusto. Então acho que precisa ter uma atenção especial nessa saída de bola do Fausto Vera, que faz muito isso, mas também para evitar que essa bola chegue no Renato Augusto. Então me preocupa muito o lado direito do São Paulo, porque a gente não tem de fato um marcador, né? O Mendes é um cara com uma saída de bola muito boa, mas ele não é esse cara necessariamente de marcação, como por exemplo é mais o Gabriel Neves. E acho que ali pelo lado direito, onde deve cair o Roger Guedes, o Orejuela vai precisar de um apoio por ali, porque o Orejuela, embora ele ofensivamente seja um pouco melhor, ele deixa muito a desejar na parte defensiva. Então, acho que tem que ter uma atenção do São Paulo ali nesse lado, precisa ter um pouco mais de cuidado. Mas acho que o São Paulo tem que se impor, tá jogando em casa com o apoio da torcida, tem que pressionar, né? A gente lembra que nos últimos jogos, acho que com exceção do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando foi um empate 1-1, o São Paulo estava com um retrospecto de começar o jogo sempre em cima do Corinthians, de fazer gols no início das partidas. Muito por causa dessa pressão, acho que o São Paulo tem que se impor jogando em casa, apesar de ser um clássico, mas acho que em casa tem que ir para cima, tem que se impor e não deixar o Corinthians jogar. Eu acho que a zaga do Corinthians, embora seja uma zaga boa com o Gil Balbuena, mas eu acho que já é uma zaga mais envelhecida, uma zaga mais lenta. Eu acho que com o David, né, se ele repetir as boas atuações dele, que ele começou agora, o Rato também começou bem, com mais força, eu acho que vai criar um pouco de dificuldade ali também para o Corinthians naquele lado. Espero que o David consiga forçar bem aquele lado direito do Corinthians para principalmente segurar o Fagner, né? Não deixar ele descer ali, porque é uma jogada forte do Corinthians. Mas acho que com o David, como ele já fez, né, no clássico contra o Palmeiras, onde ele ficou bem em cima do Marcos Rocha e praticamente anulou ele, acho que pode ser uma peça importante para ter alguns momentos de desafogo ali para o São Paulo, né? Mas acho que é isso. Acho que o São Paulo vai confiante, vem de uma grande vitória. Acho que com casa cheia, Morumbi lotado, acho que o São Paulo vem forte e tomara que amanhã, depois do jogo, a gente volte aqui com uma vitória do São Paulo, né? Para que continue essa sequência boa no campeonato, que encaminha a classificação, para que o Ceni tenha mais tempo para trabalhar a equipe, pensando aí no mata-mata do Paulista e no restante da temporada, né? Então, acho que por enquanto é isso, né? Tem a informação do Erisson, que parece que ex-Botafogo, que se aproximou do São Paulo, ainda não está certo, mas parece que teve um acerto, e seria importante para ele ser um reserva ali para o Caleri, já que a gente não tem alguém, né, para o Caleri nessa função, mas conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai tratando aqui, tá bom? Então, é isso, vamos confiante amanhã pro Majestoso, tomara que com mais uma vitória do São Paulo, com uma grande atuação do Caleri, que ainda não marcou nesse início de temporada, que ele desencante amanhã, nada melhor do que um clássico, e o Caleri normalmente joga bem contra o Corinthians, então vamos torcer para que o Caleri amanhã, não só ele, mas todo o time esteja num grande dia e consiga uma boa vitória pro nosso querido tricolor. Beleza, pessoal? Então amanhã, depois do jogo, a gente volta aqui com a análise da partida, tudo o que rolou no jogo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se você está gostando do conteúdo, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações. E se você não segue ainda, segue a nossa página lá no Instagram, @25 de janeiro. 25D, aí tem um ponto lá, janeiro, né? Porque já existia outros logins com direto 25 de janeiro, então depois do 25D tem um pontinho, janeiro. Segue a gente lá, que aos poucos a gente vai
vai criando mais conteúdo e vai interagindo aqui com vocês. Tá bom, pessoal? Então, até amanhã, fiquem com Deus, um bom domingo, que venha uma grande vitória do São Paulo, tá bom? Um abraço, vamos São Paulo!